Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Saudáveis. Eu sou a Milena Sou o Lucas. e hoje chamamos uma convidada muito especial que vai falar sobre o tema enfermagem na obstetrícia. E com isso, chamamos nossa convidada enfermeira obstetra, Maria Laura. Olá, Aê! tudo bem, gente? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Malá. Uma honra estar aqui com vocês. Agora você. Bom, Agora, eu tentei, eu juro que eu Vai. tentei. Pode, Faz o Gui? seu. Você me libera? totalmente liberada. Eu sou suspeito pra falar da Má. A Má trabalhou comigo também na parte administrativa antes de ir pra parte da enfermagem, obstetrícia, etc. E, cara, eu fico muito feliz de estar aqui com você, Má, hoje, porque eu lembro a primeira vez que a gente falou sobre o que você queria fazer. E eu confesso que eu nem sabia que existia a parte da enfermagem na obstetrícia. Confesso. Pra mim era só médico, né? E eu falei pra Má, Má, o que você quer fazer? Ela falou assim, eu quero ser enfermeira obstetra. Eu falei, hã? O que é isso, cara? Enfermagem? Não é só aplicar lá a injeção e tal, né? Enfim. E ela me deu uma aula, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então é com muito orgulho que a gente chamou e é uma honra estar aqui com você, Má. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quando eu recebi sua mensagem, eu falei, nossa, eu? Felicidade. Vai ser uma das poucas profissionais que entrou na faculdade sabendo o que queria e conseguiu seguir o que queria, né? O Exatamente. que é muito importante isso também, porque a gente às vezes mostra as pessoas falando, mas eu nunca quis isso, até mesmo eu, a Alexandra, que não pensava na atuação que está agora. E é muito bom, porque você sempre falou, não, eu quero ser enfermeira obstetra, eu lembro na faculdade você sempre falando isso. Então é muito bom também a gente entrevistar alguém que realmente conseguiu chegar onde queria, desde a faculdade, assim, dos planos. Não que tem certo e errado, mas é gostoso quando as expectativas atingem a realidade. É. E eu acho que vale uma curiosidade também, né? Vale mencionar que as duas foram companheiras de turma na faculdade, né? Estudaram juntas, enfim. Então, Nunca aprontamos. Não, a gente era as melhores da turma, santinhas, lá na frente, escutando tudo que o professor falava. Amém. Professores, por favor, não vejam essa Por parte. favor, peço desculpa desde já. Olha onde a gente chegou. Bom, Deu tudo certo. Deu tudo certo. eu acho que antes da gente iniciar a conversa e falar muitas curiosidades, esclarecer muita informação que eu acho que a Man pode trazer pra gente, um momento importante, né, Mi? Pra gente enaltecer aqui nosso patrocinador, né, Mi? Rolê Filmes, que transforma ideias em grandes produções. Se você precisa de um vídeo institucional, comercial ou até mesmo um podcast profissional, a Rolê Filmes tem a estrutura ideal para vocês. Não esqueçam de curtir eles nas redes sociais. Bom, acho que então eu vou apresentar um pouco do currículo da Maria Laura. Pra gente Malaute, Nossa, E essa todos- menina é velho. todos os apelidos que eu chamava ela, enfim. Vamos lá, então, Maria Laura. Ela é formada aqui na faculdade do Albert Einstein, né, enfermagem. Também tem uma pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, também, né, pelo Albert Einstein. E depois foi estudar um pouco sobre aromaterapia, enfim, né. Exatamente. Então, esse é um pouquinho do currículo da Maria Laura. E agora a gente vai para começar esse diálogo. Então, eu acho que para começar a introduzir, né, nesse mundo da obstetrícia, eu queria que você falasse um pouco o que a enfermeira obstetra faz. O que a gente, como enfermeira, a gente não, né? Vocês, como enfermeira obstetra, podem fazer, não podem? Qual é que é a rotina do enfermeiro obstetra? É um assunto muito amplo, que a gente pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente atua desde o pré-natal, então desde consulta de pré-natal, avaliando a paciente, avaliando idade gestacional, avaliando medicações, exames que elas trazem pra gente, até depois do nascimento. Então toda a parte de parto, de indução de parto, condução, tá lá presente no trabalho de parto ativo. E no puerpério, depois que o bebê nasce, consultoria de amamentação, laser terapia, auxiliar nessa parte do recém-nascido, em horário de sono, regulando essa parte. Mas isso não só no público, no particular, na verdade. No público a gente é muito mais. Eu falo que a atuação da enfermeira obstetra no público, ela é muito mais abrangente. Porque
porque a gente é enfermeira, então a gente tem uma equipe, a gente tem que fazer escala, a gente tem que atuar em todas aquelas burocracias de enfermagem, com papelada, com sistema, mas a gente também é obstetra, então a gente também cuida da paciente. Então a gente, além de conduzir o parto, de fazer as induções, a gente presta assistência para o parto normal. A gente faz o parto. Vou colocar entre aspas, porque quem faz o parto é a mulher, mas a gente tá lá prestando assistência do Bem parto forte para ela. essa frase. Resumindo, é isso. Mas a atuação do enfermeiro obstetra é gigantesca, tanto em pesquisa, quanto em hospital, quanto no particular, em auditoria, em serviços públicos. A gente tem um bom ramo de atuação. Mas eu acho que tem uma pergunta, Mi, que a gente sempre faz, e eu conheço um pouco da resposta, mas eu queria provocar a Malá aqui. De onde que veio essa vontade? Porque eu lembro que você falava isso desde sempre. Cara, Como chegou nisso? eu não sei de onde que veio na minha cabeça que eu queria ser enfermeira obstetra. No começo, assim, no ensino médio, eu passei por várias profissões. Eu queria ser física, queria ser engenheira, queria ser biomédica. Barbie Profissões. Exato, 1001 profissões. Mas, do nada, surgiu a enfermagem. Aí eu fui ler um pouquinho, né? O que é enfermagem? Enfermagem faz isso, faz aquilo, tem essa área, tem tal... Obstetrícia. Gostei. Achei legal. Na época, no ensino médio, quando eu fui prestar vestibular, a gente tem as duas faculdades. Tem a de enfermagem e tem a de obstetrícia, que é direto na USP, que é uma faculdade só de obstetrícia. Só que, infelizmente, o ramo de atuação é menor. E eu fiquei com medo de não conseguir emprego, se mais pra frente eu não quiser mais essa área, não conseguir outra coisa muito fácil. Uhum. Então eu falei, não, vou fazer enfermagem, porque assim eu vou testar. Que vai que eu não gosto. Sim. Aí fui fazer enfermagem. Desde o primeiro ano eu falava assim, me lembra, eu quero obstetrícia, que não sei o quê, eu gosto de estruturar, eu gosto de mexer com a paciente, eu gosto de nascimento, eu gosto de ver o bebê nascer. E era uma emoção incrível. E eu lembro que no primeiro estágio que a gente fez, foi no Hospital do Vergueiro, eu adorava a professora, mas infelizmente ela chegou na minha cara e falou, você não serve pra enfermagem. Vai procurar outra profissão, você não serve pra ser enfermeira. Eu não vejo amor no seu olho pela enfermagem. Eu falei, tá bom. Peguei essa informação, guardei pra mim, vou te ignorar completamente. Foi isso que eu falei na minha cabeça. Mas aquilo ficou pipocando, assim. Mas, gente, realmente, não gosto de clínica médica, que foi o primeiro estágio que a gente fez. Não gosto de UTI. Emergência adulta, emergência pediátrica. Nunca gostei. Aí, do nada, quarto ano da faculdade, professora Sônia, maravilhosa. Professora Sônia, incentivadora pra caramba. A única parte boa do estágio de obstetrícia foi ela. Um beijo, então. Um beijo, professora Sônia Obrigada, Regina. mas assim, Muito obrigada por tudo. Ela, conforme ela ia dando as aulas, meu olhinho, assim, brilhava. Eu falei, aí, tá vendo? Tá aí, ó. Eu não gosto de enfermagem clínica, eu gosto de enfermagem obstétrica. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu tinha uma ideia no começo, mas aí eu tive certeza nas aulas dela e nos estágios também. Bacana, Foi bacana. assim Eu que se deu. acho muito gostoso de ver vocês falando. A Mi também me passou esse sentimento que ela estava sentada aí. Desse olho brilhando, né? Dessa vontade. E então isso é muito rico, é muito bonito de ver assim, de verdade. Muito bacana. E o pessoal brinca na internet, tem o meme enfermagem por amor, etc. Uhum. Mas dá pra ver no olho de vocês que é real isso, é de verdade. Malá, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora é como que você construiu a sua carreira na obstetrícia? Porque a gente se formou num ano muito bom, né, para Foi tudo que ótimo. a gente queria ser na vida, né? A gente se formou em 2019, eu acho que você pode confirmar se foi esse seu sentimento, mas a gente querendo ser enfermeira logo, a gente querendo dominar o mundo, Uhum. enfim. E a gente se formou em 2019, 2020, pandemia. E como que foi a sua construção da carreira até chegar em enfermeira obstétrica? Porque o nosso primeiro emprego foi no Covid. Uhum. Então, acredito que você não trilhou a sua carreira direto na obstetrícia. Não, na verdade senta que lá vem a história, porque eu passei por vários setores hospitalares até chegar na obstetrícia, que era o que eu de fato queria. Bom, como a Milena falou, a gente terminou a faculdade e pá, uma pandemia batendo na porta. Eu comecei trabalhando no pronto-socorro do Morumbi, do Einstein.
Uma semana depois, eles começaram a construir o Covidário, no Pacaembu. Fui pra lá. Aí, essa foi minha primeira emprego como enfermeira de verdade. Era eu, 5 técnicos, 20 pacientes. E era isso, era eu e os técnicos. E assim, desafiador, porque é uma área que eu não gosto, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu aprendi como lidar com uma equipe, que era algo que a gente nunca Não. teve experiência, nem em estágio, nem nada. Depois que o Pacaembu fechou, desculpa a expressão, eu cuspi e caí na testa. Eu odeio intensiva, muito diferente da minha, eu odeio Que unidade alguém de algum internação dia vai intensiva. sentar nessa cadeira e vai elogiar o intensivista? Eu queria ser valorizada. Eu elogio muito vocês, mas vocês são incríveis, mas não é pra mim. Então eu cuspi, caí na testa, fui parar numa UTI, Caramba. na UTI do Covid, na UTI do transplante, de um hospital público, que era do Einstein, Vila Santa Catarina. E aí passaram-se 3 meses, era um contrato temporário, eu queria continuar trabalhando, gostaram, e fui para um outro setor, fui para um setor de imagem. Eu ficava em tomografia, ressonância, ultrassom, vendo aqueles exames de punção, de paracentese. Até aí tudo bem, foi bem legal, mas para conhecer o mundo. Mas também não era o que eu queria. Nesse meio tempo eu já estava fazendo a pós. Tava se encaminhando, assim. Eu comecei quando eu entrei no Pacaembu, só que por questões de plantões noturnos, questões de pandemia, minha cabeça estava muito fora da casinha. Aí eu parei e retomei quando eu fui para o setor de imagem. Depois do setor de imagem, surgiu uma oportunidade de um enfermeiro júnior fixo, que não era temporário, na quimioterapia. Então fui para oncologia ainda. Nossa. Que era um setor, assim, totalmente oposto do que eu gosto. Que eu trabalho com vida, oncologia, você pensa em, infelizmente, morte, cuidados paliativos. Mas, por incrível que pareça, é um setor que eu amei trabalhar. Pelo carinho dos pacientes com a gente. Eu acho que isso não o tem preço. diferencial. É diferenciado. Fiquei no setor de quimioterapia, aplicando quimioterapia, aprendendo a mexer com catéter, essas coisas. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para obstetrícia. Eu falei, é essa, vou, agora. Infelizmente, era uma vaga de enfermeiro pleno. Falei com a minha chefe, falei, olha, não tem como eu fazer entrevista, se eu passar, eu fico como júnior mesmo, não tem problema nenhum, eu não tenho após, tá tudo certo. Eu só quero ir pra lá. Só quero ir pro lugar que eu quero. Mas tudo bem, fiz a entrevista, passei, fui pra maternidade primeiro. Foi meu primeiro emprego, assim, como enfermeira obstetra, foi na maternidade. A gente ficava com as puérperas, tinha gestante de alto risco. Era uma delícia. Os Fazia chorinhos do neném. os chorinhos do bebê o dia inteiro na sua cabeça, no plantão de 12 horas. Mas chega uma hora que você nem liga pra isso. É igual na UTI, quando eu trabalhava lá, eu lembro do barulho das bombas. Eu chegava em casa e ficava ouvindo. Entendo. Aí eu chegava em casa e ficava ouvindo chorinho de bebê também. O que é muito melhor. O que é muito Eu melhor. acho. Agora eu não vou defender Ficar minha classe. É muito melhor choro de criança do que pi na hemodiálise. sua cabeça não é muito legal, não. Aí, bom, terminei a pós, já passei para enfermeiro pleno e fui atuar no centro obstétrico, centro de parto normal e pronto-socorro obstétrico. Saí um pouquinho da maternidade. Pronto-socorro obstétrico é um pronto-socorro normal, gente, a diferença é que é grávidas. Então, Chegando parindo. Chegando a diferença parindo. É isso. chegando parindo, chegando emergência. E uma coisa que eu amo na enfermagem obstétrica são as emergências obstétricas. O que eu não gosto de emergência adulta, emergência pediátrica, eu gosto na obstetrícia. É uma emergência diferente. Uhum. É um bebê pélvico parindo, é uma cesárea de emergência, tem que subir correndo, Pré-eclâmpsia. uma pré-eclâmpsia. Ai, É uma delícia. É um trabalho prematuro, um prematuro nascendo, é muito bom. É totalmente oposto. Quando Totalmente chega uma grávida na UTI, a gente fica desesperada. A gente fica, meu Deus do céu, chama o pessoal da obstetrícia. Cara, nossa, tem tanta pergunta, cara. Eu acho que primeiro, dá pra colocar em palavras, Mar? O que é a sensação dessa mulher chegando ali? Porque ela não tá raciocinando esse momento do PA ali obstétrico, ela não tá. Como que é pra vocês, assim, cara? Você fala de chegar nascendo ou chegar às cara. emergências? Ou vira normal, vira uma rotina depois? Acaba virando uma rotina, a gente acaba tá. acostumando. Tem protocolos pra tudo isso, obviamente. Acaba virando uma rotina depois. O primeiro momento, assim, é impressionante, né? Primeira vez que eu vi uma pré-eclâmpsia, que eu vi um trabalho de parto prematuro, uma placenta prévia sangrando, não sei o quê. Eu ficava assim, ó. Que legal, que interessante, quero saber mais. Depois acaba virando uma rotina, a gente acaba sabendo lidar um pouco melhor.
E centro de parto normal é aquela coisa, é indução, é paciência, é esperar o tempo da mulher, esperar o tempo fisiológico. Claro, a gente tem protocolos baseados na Uhum. OMS para indução de trabalho de parto, para indução de aborto, mas a gente acaba tendo também essa espera. Mas Sim. também aquela confusão, porque sempre vivia lotado. Então, às vezes não tinha lugar para o paciente ficar, o paciente ficava no pronto-socorro, sabia quando estava nascendo. Às vezes não nascia na sala de parto, nascia na maca, no pré-parto, porque não tinha sala de parto, às vezes nascia na sala de cesárea. Tinha plantões que a gente teve um plantão específico, que eu lembro até hoje, que a gente fez 11 partos em 12 horas. Nossa, era um parto Todos por hora. normais. Meu Deus! Eu e mais uma enfermeira. Nossa, você tirava o bebê e já passava pro próximo, né? Tipo, É, tipo, dobra e passa pro próximo, próximo. sabe? É quase isso. Caracas, e qual é a sensação do bebê nascendo? Olha, eu não tenho palavras pra explicar. Eu acho que Do é uma chorinho. emoção tão grande ver uma cabecinha assim saindo, nascendo. Uma É cabecinha. uma. Eu não sei explicar. É uma sensação de. É um prazer, assim, ver uma nova vida chegando ao mundo. Você poder estar lá assistindo aquela mulher gerando esse novo ser humano, tá, tendo esse novo filho. É uma sensação muito boa. E você vê a Sensação de força da prazer. mulher, né, nessa hora. Você fala, Nossa. que bom que eu nasci mulher, né? E como? A gente vê que realmente a gente é a raça mais forte. Eu tô aqui só ouvindo, eu tô aqui de convidado aqui. Bem-vindo ao nosso mas- podcast. Mas isso é muito interessante, porque tem uma amiga minha, a Poliana, um dia talvez a gente entreviste ela aqui. Uhum. Ela é gineco, obstetra também, e ela foi mãe agora tem 6 meses, enfim. E, cara, o que ela conta do parto dela é uma experiência que eu não imagino, eu não aguentaria. Eu não aguentaria, sabe? É. Então, ver o que vocês falam, vocês são muito fortes, cara, são muito A fortes. gente tem uma brincadeira que a gente sempre fala. Quando a mulher tá naquele auge da dor, a gente fala, agora você sabe como seu marido, seu esposo se sente quando ele está gripado. Justo. Eu acho que não é nada mais que isso. É genial. É um bom momento de descontração e infelizmente é real, né? Infelizmente é real. Ai, cara. Mas vamos lá, Má, vamos avançar um pouquinho então nessa Vamos, história. senão... Eu entendi de onde veio a vontade, no começo, etc. Mas eu queria entender o seguinte, né? Como que é a rotina ali dentro, né? Do centro obstétrico, não é isso? O que você faz ali, como que é a dinâmica, enfim. No SUS, é um pouquinho. A única diferença do SUS do particular é que a gente faz assistência ao parto na mulher. Então, a rotina total do centro obstétrico é uma rotina de enfermagem. Então, a gente chega, vê a escala, vê quem que tá, seleciona as pessoas. Você vai para a sala tal da cesárea, você vai ficar na sala de parto normal, você vai ficar na sala de indução, você vai ficar com as puérperas ou na recuperação anestésica. A gente faz essa escalinha no dia, conforme rotação. Depois disso, a gente vê carrinho de parada, tanto da mãe quanto da neonatal, vê maleta de vias aéreas difícil, tanto da mãe quanto do bebê. É trabalho duplo. E vê as pacientes, pega o plantão, vê o que a gente tem, o que a gente tem de parto iminente, o que a gente tem, talvez essa aqui demore um pouco mais, pra gente selecionar um pouquinho os pacientes. Porque geralmente no hospital público a gente não tem muitas vagas de PPP, que a gente chama pré-parto, parto e puerpério, que são as salas de delivery atualmente. Então, lá, por exemplo, lá onde eu trabalhava, a gente tinha 3. E tinha 10 pacientes por dia, vamos falar mais ou menos uma média. Então, a gente tem que decidir, assim, a gente tem que tomar uma decisão clínica, tem que ter um olhar clínico também da obstetrícia para saber, não, pera, essa paciente vai ter um parto mais rápido, vai nascer, talvez nasça primeiro, mas essa aqui talvez demore um pouquinho. Mas a obstetrícia, tudo pode acontecer. A gente pode ter uma primigesta, que geralmente os partos demoram um pouco mais. Desculpa te cortar, qualquer? Primigesta, primeiro filho. Ok, Desculpa. perfeito. Primigesta, que os partos demoram um pouquinho mais para acontecer, que nasça primeiro que uma nona gesta, 9 gestações. Então, depende muito. Se uma paciente, por exemplo, tá numa indução, tá arrastado, já fez tudo que podia, e na próxima plantão provavelmente vai ser uma cesárea por uma falha de indução, conforme a OMS recomenda. Aí a gente tem que falar, não, pera, mas a cesárea é letiva, dá pra esperar.
E a gente tem que também deixar uma coisa de emergência, então a gente nunca pode usar tudo ao mesmo tempo. É uma rotina burocrática, tanto no particular quanto no público. Digo com o público um pouquinho mais que a gente acaba tendo assistência ao parto, então mais papelada pra gente fazer. Uhum. Agora, a enfermeira obstetra de equipe é um pouco diferente. A enfermeira obstetra de equipe, ela tem um consultório, ela tem os dias de consultório que ela vai para fazer os pré-natais, às vezes pré-natal domiciliar. E ela tem as equipes médicas de parto, que são as obstetras, os obstetras que fazem o parto. E esquema de plantão, de sobreaviso, que a gente chama, né? Então, a gente fica em casa, ligou, tô indo pro hospital que a paciente quer. E lá a gente conduz o parto, só eu e a paciente até a chegada do médico. Vai conduzindo. Obviamente, sempre em contato com o ginecologista obstetra da paciente para tomada de conduta. É uma rotina mais tranquila, a gente não tem todo aquele processo burocrático da enfermagem no hospital. O enfermeiro chega primeiro, né, no caso do enfermeiro, que para mim é uma realidade totalmente diferente. Até mesmo quando você tá no ambiente hospitalar, a gente que tá na UTI, né? A gente chega, pega plantão e o paciente tá lá e não sai de lá, que é um ambiente de UTI. Então, tudo que a gente tem que fazer de procedimento, tudo que a gente tenta fazer ao máximo lá no leito. E eu não consegui formular a parte do... Tem uma área que fica as grávidas e tem o centro obstétrico. E aí vocês ficam circulando entre esses dois ambientes, é isso? Eu não entendi essa parte. Você fala no hospital? No hospital, isso. Depende. O centro obstétrico que a gente fala nada mais é que são as salas cirúrgicas. Sim. Então, sala de cesárea, alguma cirurgia uterina, abortos, curetagem, amio, essas coisas. Esse é o centro obstétrico. Sempre tem uma equipe para o centro obstétrico e uma equipe para o centro de parto normal, que é onde ocorre o parto normal, tá. onde tem as induções. Geralmente são lugares diferentes em hospitais. Às vezes estão juntos, tá? É uma equipe só, aí a gente vai se dividir entre os dois lugares. E às vezes é separado, até em andares separados, na maioria. Ah, legal, legal. Eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte, e aí é homem leigo totalmente, né, enfim. Que momento que a mulher decide que ela vai ter normal, cesárea, sei lá, variações de parto que tem, enfim. Eu acho que por enquanto são duas, né? Eu acho que são só duas. Eu acho que é. Eu acho que a gente não Acho tem que tanta não opção ainda no inventaram mercado. ainda. Obrigado, gente. Obrigado. É ali no cuidado, ali, no momento que tá fazendo ultrassom, é com vocês têm alguma participação, né, dessa decisão dela? Como que acontece isso? Geralmente é no pré-natal. Pré-natal. A mulher, ela já vem com uma ideia pra gente de, quero ter parto normal, porque eu quero ter parto normal e não quero ter cesárea de jeito nenhum. E aí a gente vai conversando com ela, ou ao contrário também, quero ter cesárea, não quero parto normal, não quero assistir, não quero nada. E durante o pré-natal a gente vai conversando, a gente vai apresentando pra elas, parto normal tem isso, tem esses cuidados, dói, é incômodo, mas atualmente a gente tem uma analgesia de parto, que se for a escolha da mulher. E o parto cesárea é aquele incômodo no pós, querendo ou não, é uma cirurgia de médio porte. A gente abre 7 camadas da paciente. Então, é um procedimento cirúrgico difícil. E é um pós difícil. A cesárea é a única cirurgia que a gente pede pra mulher levantar 6 horas depois, porque tem que cuidar de uma criança. E às vezes não só uma, né? Às vezes já tem mais filhos. Então, É real. é um pós um pouquinho mais difícil. A gente vai apresentando os prós e os contras de cada parto, vai falando sobre como funciona, quais são os sinais, como que funciona o trabalho de parto, como que é a analgesia, se a mulher quer, se a mulher não quer analgesia. Tudo no pré-natal. Tá. Então é um processo, né? Isso vai acontecendo ao longo das consultas, etc. Isso. E aí ela decidiu ali pelo parto normal, né? Não dá, o bebê não tá na posição, não, sei lá, tem uma série de critérios para caracterizar isso. Tem que fazer uma cesárea. Vocês reinventam ali o centro obstétrico, mudam os equipamentos, enfim, como que é isso? No caso de uma cesárea de urgência, ou porque o bebê não desceu, porque não dilatou, que a gente já fez tudo possível e imaginável para esse bebê descer, ou porque o bebê tá em sofrimento fetal, a gente vai para outra sala. São salas diferentes. A sala de parto normal, ela até teria, teoricamente, algo, mas uma emergência muito na hora, assim. Tem que nascer agora, senão mãe e bebê morre. Mas a gente geralmente tem esse transporte até a sala do centro obstétrico, que é a sala da cesárea. Na sua experiência,
Tem mais intercorrências em parto normal ou parto cesárea? Sem fonte, assim, é a sua experiência mesmo. Ah, tive tantas experiências com partos normais e tantas experiências em partos cesáreas. É que depende do que você considera intercorrência na obstetrícia. Por exemplo, uma intercorrência de parto normal, que pode ser considerada intercorrência, mas não é uma intercorrência, é o decorrer do parto. Às vezes o bebê tá com a cabeça de um outro jeito. Bebês nascem com a cabeça fletida. Assim, na maioria das vezes. Ou virando pra mãe ou virando pra baixo. Sendo que a maioria nasce virada pro bumbum da mãe. A maioria. Alguns nascem com a cabeça virada pra cima. E é tão bonitinho quando isso acontece. Ai, eu imagino, nossa. Que é a expressão cabeça virada pra lua. É. Bunda virada pra lua, né? Bunda mas virada é- pra Confundi lua. a expressão, Mas desculpa. tudo bem, acontece. Tá perdoado. Então, é uma intercorrência, entre aspas, mas que não é uma intercorrência, não é algo que a gente vai, esse bebê não tá na posição certa, então a gente vai ter que ir agora com uma cesárea. Não, a gente tem como resolver antes. Ah. A gente tem spinning babies, spinning babies é um processo que a gente pode arrumar o bebê. Ok, obrigado. Ah, tá aqui, todo mundo. Ah, é o bebê que faz bicicleta, tá, sai fazendo aula de aeróbica. Spinning babies é uma técnica que a gente usa posicional para ajustar aquele bebê na bacia da mãe. Então, tem movimentos que a gente faz, exercícios que a gente faz que ajuda a esse bebê voltar a uma posição que seja mais favorável para o parto. Mas também tem bebês, minha filha, que quando é para nascer, é para nascer. Eu falo isso. Tem bebês que nascem de cara, de face. É possível. Mas É aí mais tem algum. difícil. Sai machucado? Ele sai Tem mais chance. Ele sai roxo. A carinha fica inchada. Sabe o sinal do guaxinim? Sei. No trauma. No trauma. É bem parecido. Olhinho bem roxo. Bem inchadinho. Mas nasce. É, né? É difícil. Tem que sair, né? Tem que sair. Mas Mas eu acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que tem Aham. mais intercorrências no parto normal, mas justamente por isso. O parto normal ele é muito mais dinâmico do que a cesárea. Ah, Cesárea, tá. a intercorrência que a gente pode ter é um Controlável. sangramento mais controlado nesse tipo, que é um sangramento um pouco mais aumentado. Sim. Já tá em sala cirúrgica, se precisar, vai para uma geral, faz uma esterectomia, tá tudo mais acessível. Sim. No parto normal é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que ir até uma sala cirúrgica caso precise de alguma coisa do tipo. Justo. e agora eu acho que eu quero tocar num ponto em que a gente vai falar um pouco de estatística, e é uma questão delicada, pelo menos que eu vejo conversando com algumas amigas, enfim. Existem filtros para a mulher decidir, né? Ou se ela vai fazer o normal, ou cesárea, enfim. Pro bebê, isso eu imagino que tenha benefícios. Eles ser pelo normal, né? Uhum. Tem a questão de uma... Fugiu a palavra agora. Ele tem mais proteção. Fugiu a palavra. Gente, esqueci a palavra. Do que a cesárea. A cesárea ele nasce com menos proteção, enfim. Sistema imunológico? Imunológico, ajuda nisso, né? Enfim. E aí eu fui pesquisar, eu falei, cara, o que acontece, né? Como que é o cenário no Brasil? Então eu queria trazer só um dado. A OMS mostra que no Brasil 55% dos partos são de cesárea. Enquanto ela recomenda que seja de 15%. Sim. Você vai pegar a Finlândia, você vai pegar alguns países ali mais para a Europa, etc. Tem essa faixa, 16, 18. O Brasil tá com 55. Uhum. Por que disso, Má? Você consegue, ter uma opinião sobre isso, cara? Eu acho que é muito cultural. Desde o começo, no Brasil, a gente teve a introdução dos médicos, Bom, lá antigamente era tudo parteira. Não tinha nada de escolaridade, às vezes. É parteira mesmo, era a mãe, era a avó que fazia. E aí a obstetrícia foi pro ramo médico. E aí começou todas aquelas intervenções, inclusive a cesárea. A cesárea, ela é ótima para salvar a vida de mães e bebês, ou para quando uma mãe não deseja nada de parto normal, mesmo a gente tendo orientado. Ela é ótima. Uma via de parto é uma escolha. Mas é muito cultural isso. Porque minha mãe teve cesárea, que minha avó teve cesárea e ficou super bem, não sei o quê. É uma cultura que foi introduzida no Brasil em algum momento e se perdurou. Mas é muito mais na classe média, na classe rica, na classe muito rica. Porque
pelo acesso à saúde. Não é tão Eles acessível. têm um acesso melhor à saúde, têm umas informações melhores. E Hospitais hospitais melhores, melhores, equipes melhores. exato. Nossa, isso É muito é um boom na cultural. minha cabeça. Uma outra pesquisa que eu fiz, me permita também, o IDH. Eu fui comparar isso, né? E é muito óbvio. Eu Uhum. falei da Suíça, falei de outros países, mas a taxa de cesárea nos países da Europa, etc., é muito mais alta do que nos países em subdesenvolvimento, né? Então você está falando que essa cultura. Você consegue ver uma melhora? Assim, vamos fazer mais parto normal para todo mundo agora. Dá para estimar isso? Eu acho que tá melhorando essa estatística. Como a gente tem equipes melhores, mais formadas, que Acesso também. acesso melhor a plano de saúde, a essa questão, ou até no SUS também, tá melhorando. Mas é um processo lento. É difícil a gente tirar uma cultura de uma população. Eu acho que esse vai ser o maior desafio. E vai demorar. Eu provavelmente não estarei viva. Ninguém. Mas eu acho que uma Mas- classe que está ajudando bastante na introdução do parto natural é a fisioterapia pélvica, né? Com Eu certeza. sinto que as fisioterapeutas pélvicas estão trazendo um mundo, abrindo um mundo melhor, assim, para parto natural mesmo. Então eu vejo agora muita gente que tá grávida falando, ah, não, porque minha fisioterapeuta pélvica, não sei o quê. Então, assim, eu sinto que talvez acelere um pouco, e eu acho que realmente no Brasil vai demorar muito, provavelmente a gente não vai estar aqui, Uhum. realmente. Mas eu acho que a fisioterapia pélvica, posso estar totalmente enganada, mas tá abrindo esse Não. mundo de parto natural, deveria ser a primeira escolha. Mas com certeza, porque com a fisioterapia pélvica a gente consegue trabalhar todo aquele assoalho pélvico. Então a mulher perde um pouquinho daquele medo que ela tem do parto normal com a fisioterapia. É um acesso a algo a mais, que funciona muito bem, inclusive. Bacana, bacana. Nossa, meu Deus do céu. Bem-vindo ao mundo da maternidade. Então, eu tô aqui imaginando todas essas ramificações, porque você tem um físio pélvico, aí você vai ter enfermeira, você tem um médico, você tem a questão da doula também, que eu já ouvi algumas pessoas comentando. A doula, inclusive, é uma das principais funções para trazer mais o parto normal para a sociedade. Eu acho que a doula é imprescindível. Vamos falar disso então, vai, vamos lá. O que é a doula? Cara, eu tô curioso, porque quando a gente fez a proposta do podcast, Mas eu acho que antes da gente começar, você citou profissionais muito importantes no parto, mas eu acho importante falar o quanto que é difícil o acesso a esses profissionais e caro. Infelizmente. Então, eu acho que a gente fala que a gente não vai estar aqui provavelmente porque o acesso a esses profissionais é difícil, assim, não é que é difícil porque eles não são acessíveis, é porque são profissionais especializados, e eles têm o valor deles, eles cobram o valor deles que tem que ser cobrado, mas é um valor mais alto quando Mais você fala que tem que se preparar para o parto. Então, por isso que aqui no Brasil e em países subdesenvolvidos É é mais difícil esse acesso ao parto natural, porque o parto natural é natural, mas é caro até caro. chegar ao processo de... Ele é caro para quem paga, mas ele é barato para o hospital. Então, para o hospital também não vale a pena. Exato. O hospital gosta muito Exatamente. mais de ter uma cultura cesarista, justamente porque cobra mais, Anestesia, sala tem cirúrgica. muito mais coisa do que do parto normal. E convênios médicos, infelizmente, às vezes não reembolsam enfermeiras obstetras e doulas e fisioterapeutas pélvicas, que são o ramo importante para aquela paciente consiga ter um parto normal. Cara, eu tô. Como diz o amigo meu, Gabs, eu tô pásmico. Cara, não sabia disso. Bem-vindo. Então, enfim, eu tive que te cortar, Não, mas sim. para começar também a mostrar o porquê. Não é porque o Brasil é subdesenvolvido, porque não tem informação, não só por isso. É questão de acesso É também, questão de acesso. de financeiro. Ah, e essa questão financeira é muito importante porque ela começa antes, quando a mulher descobre, né? A questão da família, rede de apoio, que eu acho que também a gente pode falar aqui hoje, né? Aí vem o parto, os gastos, consultas, etc. Fralda não é uma coisa barata, tem o pós. Então você começa a colocar na conta, você fala assim, olha, Não vai dar. não vou pegar uma doula, né? E eu acho que também deve ter muito um estereótipo, imagino eu, de que doula também é só pra quem tem um poder aquisitivo maior, você não precisa de uma doula. Eu acho que também eu vejo em algumas conversas sobre isso.
Tem bastante. Principalmente, acho que no meio particular, isso, sabe? A Sim. gente tem doulas em hospitais públicos, às vezes contratadas, como até CLT. Tem alguns hospitais públicos que têm esses programas de doulagem. Inclusive, em Bamirim. Foi um hospital que a gente fez estágio maravilhoso, inclusive. Eles têm programas de doulagem, mas é isso. A doula, no particular, ela é algo um pouco caro. Tanto, assim como uma enfermeira obstetra, uma físio, um obstetra médico. Mas São é importantes. difícil. Entendo, Elas entendo. são Eu importantes, acho mas que a infelizmente gente. não tem muito acesso. Acho que a gente cortou pro lado do Lucas Do Lu- algumas perguntas existenciais. Eu não poderia deixar o meu lado de saúde mental, né? Minha paixão. Como que a enfermeira obstétrica vai identificar, ou você, como enfermeira obstétrica, pode identificar problemas associados à saúde mental? Então, ansiedade, depressão pós-parto. Como que o enfermeiro obstetra pode atuar nessa parte de saúde mental das gravidinhas? Eu acho que o diálogo é muito importante. Então, a gente conhecer a paciente desde o pré-natal é muito bom. Nesses casos de equipe. Porque a gente já conhece como uma paciente era antes. Então, a gente consegue ter uma ideia do pós. A depressão pós-parto, ela é um pouco além da saúde mental. Ela também tem relação hormonal. Então, a gente consegue ver na essência da paciente, no diálogo dela com a gente, nas falas, que ela tá enfrentando algo que tá difícil. Então, eu acho que o papel da enfermeira obstetra é isso, é ver o que tem, é acolher, conversar com o médico, caso ele não tenha visto, porque muitas vezes o médico é o primeiro a Sim. ver pelo maior contato nas equipes. Conversar com a paciente, ver o que ela tá precisando de ajuda, Criar um às vezes vínculo. criar um vínculo, indicar alguns profissionais se ela precisar, psicólogos, psicoterapeutas, etc. Na rede pública, eu acho um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que o papel da enfermeira obstetra é mais no parto mesmo, na assistência ao parto, no puerpério um pouquinho na maternidade, mas a gente não pega essa questão da depressão pós-parto, que ela vai surgir só depois. E essa demanda às vezes pode partir da própria mãe? De perceber que está com depressão pós-parto? Pode. Elas mudam muito. É uma mãe que você via na maternidade que ela tava o tempo todo com o bebê, agora ela não quer nem olhar na cara da criança. É uma mãe que tem o perigo de matar a criança por conta de depressão pós-parto. Caracas. Nossa. Sério isso, cara? A depressão nem tanto. Tem um outro nome, um pouquinho pior, é que eu não vou lembrar agora, mas tem. Tem E esses aí, negócios bem pesados. eu vou trazer de novo pro meu lado, então, amigo. Porque é curioso, pra você ver como a gente ainda é tão animal ainda, né? Sim. Você vê aquelas coisas, aqueles documentários, aquelas coisas, que o urso abandonou o filhote. A gente não faz tão diferente assim, né? Não. Seja uma questão racional, seja uma questão química, hormonal, etc. Mas, cara, eu fiquei surpreso com isso. Tem, infelizmente. Mas assim, são casos extremos, é psicose. Uhum. Vira uma psicose, a depressão pós-parto, essa era a palavra. Mas isso passa, é um período. Teoricamente, sim. Ah, tá. Mas quando a gente entra em depressão, a tristeza pós-parto, blues puerperal, é normal. É a queda total de hormônio da mulher que ela, obviamente, do nada faz um boom pra baixo e aí, obviamente, a nossa cabeça pesa. A gente chora, a gente é mais emotiva, não só de tristeza, mas também de alegria. Mas a depressão e a psicose puerperal, esse transtorno mesmo, aí é psiquiátrico. Aí tem que ter caminhar tratamento. Senão, tem esses perigos. Corre risco pra ela, Até corre pra risco ela. pra... Caramba. Exatamente. Eu queria trazer um assunto muito delicado, que eu acho que vale só um podcast pra isso. Então, vamos pincelar só aqui, Má. Recentemente, tô falando questão aí de talvez 3 anos, 4 anos talvez, surgiram muitos casos sobre violência obstétrica, né? Principalmente ali no momento, ou com ginecos, enfim, etc. Como vocês receberam casos? Como que vocês tratam isso? Como que é esse trato com a paciente, assim? Porque eu imagino que isso contribua muito para a decisão dela, muitas vezes, né? Tanto para ter talvez uma cesárea, Uhum. ou depois, futuramente, para ter mais filhos, né?
Você encontrou casos assim na sua carreira? Enfim. Muitos. Caramba. Muitos casos, assim. Mas a violência obstétrica, ela nem é tão chamativa às vezes. Às vezes é uma coisinha pequena que a enfermeira obstetra que está assistindo o parto, que é a obstetriz, ou que o médico obstetra faz, que é uma violência obstétrica mais escondida. E, infelizmente, a gente vivencia isso no profissional, querendo ou não. Tanto no hospital público quanto no particular. Caramba, cara. É muito curioso isso, porque muitas vezes a pessoa que tá ali, o casal que tá ali, ele não se dá conta. O momento é tão emotivo que você pode ser um profissional da saúde que você não vai reconhecer, Sim. né? Caramba, nossa, me chocou muito isso. Ela tem, obviamente, o estrondo, o trovão, a super violência obstétrica que a gente vê, que é o que a maioria vai na mídia. Mas tem também aquelas violências que são cobertadas por debaixo do pano, infelizmente. As Ainda existe muito. silenciosas. As silenciosas, exatamente. Entendo. Bom, acho que a gente vai ter que Ah, começar. eu só olhando aqui pra ele. Eu falei assim, então, Lucas, Eu ficaria conversando mais horas. eu sei que esse mundo é maravilhoso Cara. pra quem gosta, Ai, mas eu acho que a gente precisa começar a finalizar. exato. E para fazer essa finalização, a gente queria que você passasse uma mensagem para as mulheres que pensam em engravidar, que estão nesse processo de gestação, que você, como enfermeira obstetra, qual é o conselho que você daria para elas? Eu acho que estude. A gente tem informação, muitas informações na internet, muitos artigos que são fáceis de pegar, em livros também, se você não tem acesso à internet, mas eu acho que é importante. Estude, veja vídeos, veja aulas, se você conseguir, leia e seja informada, para você não chegar na hora de falarem alguma coisa e você poder barrar se você não concorda com isso. Eu acho que esse é o mais importante. Estude, conheça suas limitações, conheça o seu potencial, principalmente, conheça quem você é e procure, caso seja um particular, um médico que esteja com seus ideais, com suas ideologias. Mas, principalmente, estude. Saiba sobre o parto, saiba sobre violência obstétrica, saiba como funciona para você ter um pouquinho mais de autonomia. Pouco mais não, autonomia, o parto é de vocês. Mas, naqueles casos, infelizmente, que existem, público e privado, para você cortar isso na hora. E contratem os serviços da Maria Laura. Por né? favor, estamos aqui, gente, disponíveis. Porque ela também atende no particular. Com certeza. Vai ter as redes sociais depois aí embaixo, Eu enfim. tenho depoimentos de amigas que passaram pelas mãos dela e falaram. Comenta aí muito no bem. vídeo, então, depois, como que Oi, foi. Maria, a outra Maria Laura. A outra Maria Laura, exatamente. A outra. Bacana. Bom, acho que então a gente vai ter que caminhar, Mi. E aí, Você pra gente acabar o nosso podcast, a gente faz um bate-bola rapidinho, perguntas rápidas, respostas rápidas pra gente descontrair e acabar o nosso podcast de um jeito mais leve. Então, um mito sobre a saúde que você gostaria que as pessoas acabassem. Cara, eu não tenho uma ideia. Tem muitas coisas, mas que eu penso assim do nada, Da sua área. da minha área, que doula não tem importância. Pronto. Tem muita gente que acha que doula não faz nada. Eu acho que a doula faz muita coisa. Então, teremos um episódio só sobre doula. Acho interessantíssimo. Mas já deu várias pautas pra gente. Então, é um livro ou um filme que te marcou muito? Tem um livro chamado A Paciente Silenciosa. Ele é muito bom. Não é um terror, é um suspense meio psicológico. Fala um pouquinho desse negócio de saúde mental. Que legal. É bem interessante. Leiam. Não vou dar spoilers. Um hábito saudável na sua rotina que você não abre mão. Brincar com meu gatinho. Justo. Te entendo. Um lugar no mundo onde você recarrega suas energias. Mata, cachoeira, praia, natureza. Boa. Bom, então, vamos lá, né? Se você não fosse da sua área, o que gostaria de fazer? Eu seria bailarina. Você já é. Não, profissional. Ok. tá. Que também também.
Bom, uma frase ou lema que você leva pra sua vida? Nem tudo que reluz é ouro. Nem você falaria essa. Ah, óbvio que não. Bom, então, Má, acho que agora chegou a hora, Mi. Eu queria trazer você pra refletir um pouco com a gente, Má. Eu vi aquela menina entrar e trabalhar comigo, e já certa do que ia fazer. Ela aprendeu, viveu muito, muita experiência, Sofri muito. sofreu Paguei meus muito, pecados. viu muita coisa, participou de muita coisa, né, Má? E eu queria te perguntar o seguinte: se você olhar pra Maria Laura de 15 anos de idade, o que que você falaria pra ela? Vai com calma. Tudo tem seu tempo. Não se apresse. Eu acho que Justo. Bacana, bacana. Bom, vou pra última então. Um assunto, um tema que você quer ouvir aqui no podcast, que a gente tem que abordar. eu vou continuar na minha área. Eu acho que vocês poderiam falar de doulagem. Eu acho um tema Com muito certeza. importante no mundo atual. Está anotado que os próximos episódios vão ter sobre doulagem. Então é isso, né? Muito obrigada, Malá, por participar, por ceder um pouco do seu tempo. Foi um papo muito importante. Eu até vi a obstetrícia de uma maneira diferente, senti muito orgulho de saber que a enfermagem tem esse empoderamento bem grande na obstetrícia. Fiquei orgulhosa de ver você também. Então é isso, muito obrigada por a participação de hoje. Má, Eu sou suspeita pra falar. eu sou fã dos meus amigos, cara. Eu adoro quando eles estão aqui, eu adoro conversar com eles, ver eles crescerem, enfim. Então, muito, muito obrigado pelo tempo, pelo carinho. Gente, Espero que a gente tenha mais papos que sejam tão esclarecedores quanto esse, Má. eu Obrigado. agradeço muito pelo convite. Eu tava muito nervosa pra falar, mas foi muito bom. Foi Boa. muito bom conversar com vocês. Bom, então, É isso, então. faz as honras, Mi. Muito obrigada por acompanhar a gente nesse episódio. Não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais. E não esqueça também de curtir o nosso patrocinador Rolê Filmes. Eles são importantes para o nosso projeto acontecer e eu acho que é um ótimo time para fazer o seu sonho também sair do papel. Boa. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigado.